Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos, obtendo então salários muito mais atrativos. Hoje, mais um conteúdo especial no episódio 183, onde eu vou te mostrar 5 análises gráficas no Minitab, onde você pode analisar o desempenho e a performance das suas linhas de produção. Itens fundamentais necessários para que você possa aí impressionar a sua gerência, impressionar o seu diretor, para que almeje posições futuras bem melhores, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, fica comigo, que eu tenho muita coisa interessantíssima que provavelmente você não viu ainda em conteúdos similares. Vamos lá então, pessoal. Pessoal, isso é muito importante, né? Um supervisor, ele precisa saber como analisar criticamente o desempenho, a performance da sua área produtiva, das suas células de produção, né? E é muito importante que você entenda esse conceito de gap analysis, né? De análise de gap. O que é um gap analysis? Logicamente, isso aqui é uma figura envolvendo o faturamento de uma empresa ao longo do tempo. E você, supervisor, líder, coordenador, gerente, diretor de produção, é responsável em fornecer realmente aquelas peças que precisam ser vendidas na máxima condição de throughput ou na máxima condição de geração de unidades de produção vendáveis, né, através dos gargalos, para que a empresa possa ter máxima lucratividade. E o que é um gap analysis, pessoal? O gap analysis nada mais é do que a diferença entre o nível de performance desejável de uma empresa e o nível de performance atual, o nível de performance corrente. A diferença entre a meta desejada e o valor atual é um gap analysis. E todo supervisor, dentro dos seus indicadores críticos, né, dentro dos seus KPIs, eles precisam fazer a análise de gap, ou gap analysis, principalmente em relação à quantidade produzida, né? Porque você precisa estar muito atento em relação a responder algumas perguntas. E o Minitab, ele te dá uma série de alternativas mais viáveis do que o próprio Excel para que você possa analisar o desempenho da sua área produtiva, né? É importante pelo menos um software ser adquirido pela empresa. São softwares caros, não precisa de muita gente, porque basicamente são poucos que querem aprender e precisam dominar isso, mas pelo menos uma pessoa da produção precisa ter o Minitab dentro aí dos seus softwares, para que possam fazer análises estatísticas simples, mas poderosas em relação a gap de desempenho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as 5 análises gráficas potentes, passo a passo, para que você possa analisar aí o seu desempenho na produção. E vamos lá, pessoal, eu separei um exemplo didático, tá? De uma linha de produção em relação ao desempenho que ela está tendo, para que a gente possa colocar no Minitab. Na verdade, a gente gostaria de responder facilmente, rapidamente, praticamente a pergunta que todo diretor, todo gerente de produção ele faz juntamente à sua supervisão, à sua coordenação. Se a produção está aumentando nos últimos 3 meses, né? Como é que está o desempenho da produção? Então aqui eu criei uma planilha para que a gente possa fazer esse estudo didático. O Minitab é um software que trabalha em colunas. Então aqui a gente pode ver uma coluna de data, né, dos meses de julho, agosto e setembro. Aqui ao lado da coluna data eu coloquei uma coluna mês, para os 3 meses que nós vamos analisar, julho, agosto e setembro. E a produção diária variando em torno de 100, né? Então eu forcei aqui uns dados para que a gente pudesse fazer esse tipo de análise em relação aos meses de julho, agosto e setembro, usando o Minitab. Então, mais uma vez, o software ele é favorável, ele precisa da disposição dos dados em coluna
E aí ao longo de cada um dos 5 exemplos gráficos eu vou mostrar para vocês exatamente como construir e usar cada coluna dessa aqui no Minitab. Então vamos lá, pessoal, qual que é a primeira opção de análise de dados de produção no Minitab? A primeira opção gráfica de análise é o que a gente chama de séries temporais ou time series. Nada mais é do que a produção ao longo do tempo. Então cada dado desse é a produção diária. É quanto que uma determinada linha de produção, quanto que uma determinada célula de produção produziu ao longo do tempo. Aqui eu coloquei uma linha de tendência para que a gente possa verificar, e cada mês desse é um determinado mês. Azulzinho é mês de julho, agosto é vermelhinho e verde é mês de setembro. Então esse é um tipo de gráfico que você consegue fazer algumas análises. Ele é limitado para algumas coisas, mas principalmente eu vou mostrar ao longo dos slides o que pode ser feito, né? O que pode ser analisado com esse tipo de gráfico. Mas ele é o mais simples que tem, ok? Como que a gente pode fazer ele no Minitab, pessoal? Vamos prestar bem atenção então, que eu vou mostrar para você um passo a passo em relação a uns prints de tela que eu fiz do software Minitab. Então, depois que você abre e constrói a planilha, né, de dados, simplesmente para você verificar um gráfico de série temporal, você vai vir nesse menu aqui em cima. Aqui tem um monte de detalhes, né? Você vai vir no menu gráfico, embaixo aqui você vai ver gráfico de séries temporais. Você vai clicar nessa opção, aqui vai aparecer um breve comentário em relação à utilização desse gráfico, e logo em seguida que você clicar, vai aparecer basicamente essa janela. Nós vamos escolher hoje essa condição de séries temporais com grupo. A partir do momento que você clica nela, aparece uma outra janela que vai pedir para que você liste aqui quais são os dados, quais são as colunas desse quadradinho aqui, que você vai inserir em séries. No caso aqui em séries vai ser a coluna de produção diária, e aqui em variáveis categóricas você vai colocar mês, tá? Aqui eu recortei a planilha só para que você tenha uma ideia. Em série você vai colocar a coluna C3, que é a produção diária, né? Que é a série de dados de produção diária, e a coluna de variáveis categóricas é a coluna C2, D é de data, ok? C3 não aparece nada porque são dados contínuos. Então tá aqui. Depois disso é só você colocar OK, tá? Pode ser que você queira fazer o seguinte, né? Pode ser que você queira agora clicar aqui em tempo, para que você possa anexar a data, né? Para que no eixo X você possa anexar a data. Então logo depois que você colocou os dados de série e variáveis, é só vir aqui e clicar em tempo, vai aparecer essa abazinha aqui, ó. Ela está destacada aqui em cima, gráfico de séries temporais, tempo/escala. Tempo, é só você clicar em estampa, e em estampa vai aparecer a data desse lado, que aqui eu já selecionei. Você é só clicar em data, clicar basicamente nessa janelinha branca aqui, clique em data que ela vai vir automaticamente para cá. Clica em OK e vai aparecer o seu gráfico, tá bom? Então esse é um passo a passo para você construir um gráfico de série temporal. Logicamente, se você quiser anexar uma linha de tendência, você vai clicar com o mouse em cima de alguns pontos desse, vai aparecer essa opção aqui, vai aparecer uma janela, né? A partir do momento que você clicou no ponto do gráfico e clicar com o botão direito, vai aparecer essa janelinha. É só você clicar em adicionar, logo depois de adicionar suavizador, e a partir do momento que você clicou em suavizador, vai aparecer essa linha de tendência aqui, porque o gráfico ele não vem com essa linha de tendência, ok? Só vem a série temporal de cada mês. Vamos lá, pessoal, o que você pode, no final das contas, analisar nesse gráfico de série temporal? Você pode analisar a tendência. Então aqui tem uma leve tendência do aumento da produção em função dos meses, e você pode, no olho, analisar a variação, né? A variação seria a dispersão desses dados. Então você pode
intuitivamente perceber que o mês de julho ele tem uma variação maior do que o mês de agosto e o mês de setembro, consequentemente, tem uma variação menor do que o mês de agosto. Então, aqui dá para tirar a seguinte conclusão. Parece que está tendo uma tendência de aumento de produção e a redução da variabilidade em função do tempo. Mas a gente não consegue ainda uma condição de análise estatística mais descritiva que a gente vai ver nos gráficos posteriores. A segunda opção, pessoal, de análise de dados da produção é basicamente uma carta de controle separada por períodos de tempo. Então, eu gosto muito desse tipo de avaliação. É uma carta de controle para que você possa analisar a produção diária em função do tempo. Aqui eu vou te ensinar alguns comandos que fazem com que você consiga perceber o valor da média em cada mês, coisa que nós não conseguimos observar no gráfico de série temporal, no gráfico anterior. Então você pode verificar aqui o valor da média mês a mês e os valores de limite de controle, que mostram basicamente a variabilidade dentro de cada mês e entre meses. Então essa é uma carta de controle, esse é um tipo de análise gráfica interessante que você pode usar para analisar a sua produção. E vamos lá, pessoal, como que a gente pode fazer esse gráfico no Minitab? A partir do momento que você já está dentro do Minitab, você vai selecionar a produção Stat ou estatística, né? Cartas de controle. Quando você clicar em cartas de controle, vai aparecer carta de variáveis para dados individuais. Tem para dados em subgrupos, né? Variáveis em subgrupos. Nós vamos analisar hoje, para esse exemplo específico, carta de variáveis para dados individuais. Dados individuais, você não vai querer a primeira, porque a primeira vai aparecer a amplitude e a média, a gente só quer a média. Então, dados individuais, vai aparecer um breve comentário em relação a esse tipo de gráfico e a hora que você clicar vai aparecer essa janela, né? Variáveis, você vai clicar em produção diária. Mais uma vez, aqui está um print em relação à nossa planilha para que você possa saber exatamente qual é a variável. Eu quero a variável que é a coluna C3, tá ok? Onde temos os valores individuais de cada dia de produção diária de uma determinada célula que está sendo analisada, né? Basicamente, eu posso também clicar em escala para colocar a data, ou seja, a coluna C1D, né? A coluna C1D de data, correspondente a cada produção diária. Então, se eu clicar em escala, vai aparecer essa janelinha. É só eu clicar duas vezes aqui em data, que vai aparecer para cá. A partir do momento que eu cliquei duas vezes, ela vem automaticamente para essa coluna, ok? E aí eu posso dar um ok. Mais um detalhe, pessoal. Para que esta carta de controle ela apareça mês a mês de forma separada, mês de julho, agosto e setembro, eu tenho que entrar aqui em opções do gráfico. A partir do momento que eu entrei em opções, na parte estágios, né? Eu cliquei em opções, cliquei em opções do gráfico, apareceu essa janela, eu venho aqui em estágios e seleciono o mês, né? Vai aparecer branquinho, é só dar dois cliques aqui, vem o mês para cá, ok? É só dar um ok também. Logicamente, eu quero clicar essas duas opções. A de cima já vem selecionada, mas eu quero a de baixo, selecionar a de baixo também, porque eu quero que os valores de limite central, ou seja, os valores de linha central, que é a média, e dos limites de controle, eles também possam aparecer no gráfico, ok? Então, eu fazendo isso, eu dou um ok e vai aparecer o meu gráfico por mês separadamente, julho, agosto, setembro, com os valores de limite superior de controle, limite inferior de controle, o valor de linha central, que é o valor da média, ok? Então, esse é um gráfico muito interessante. O que realmente eu posso analisar com esse gráfico? O que você, supervisor, pode analisar com esse gráfico na sua linha de produção? Você pode analisar a estabilidade. O que é estabilidade? É a estabilidade da sua produção diária.
E o que é um processo estável? É quando a variabilidade, ou seja, é quando o comportamento dos pontos, eles estão dentro dos limites de controle. Dentro do limite de controle superior e dentro do limite de controle inferior. Não tem nenhum ponto fora evidenciando uma causa especial. Então eu posso afirmar que o processo é estável, porque só tem variação de causa comum, ok? Uma outra coisa que eu posso analisar é a variabilidade, né? São os limites superior de controle e o limite inferior de controle. Então, em função da abertura do mês de julho maior do que o mês de agosto, eu posso afirmar que existe realmente uma diferença de variabilidade. Eu não sei exatamente se é estatisticamente significativa, mas só pela abertura eu consigo saber se eu fazer a subtração de 216,7 menos 9,2, eu vou saber essa abertura e assim por diante. Então aqui eu posso verificar também a variabilidade do processo. E as medidas de posição, né? Tem as medidas de dispersão, que é essa abertura dos limites de controle, e as medidas de posição, que são as médias. Então aqui a gente pode perceber 103,7 em julho, 109,5 em agosto e 119,9 em setembro, ok? Então aqui a gente consegue fazer 3 tipos de análise diferentes, usando aí carta I, né, ou carta de valores individuais de produção diária, que é o exemplo que nós demos hoje. Pessoal, a terceira opção, muito interessante também, é o que a gente chama de gráfico de média e intervalos de confiança. Então a gente pode ver que são os mesmos dados representados de forma gráfica diferente. Então aqui a gente vê, por exemplo, a média em vermelhinho, né, 103,7, esse é o intervalo de confiança. Agosto, 109,5, esse é o intervalo de confiança. Em setembro, 119,9, esse é o intervalo de confiança. Aqui em julho, por exemplo, a média está em 103,7, variando de 88,9 a 118,5. Agosto, a média é 109,5, variando entre 105 a 118. Significa que a média pode estar contida, né, com 95% de certeza dentro desse intervalo. Ok? Então, a média, pessoal, sem o desvio padrão ou sem um intervalo de confiança, ela não quer dizer nada. Então, volto a dizer, intervalo de confiança de 95% da média é que a média ela é verdadeira em cada um desses pontos que ela pode correr dentro desse intervalo. Como que eu posso fazer, então, esse gráfico do Minitab, pessoal? Vamos lá, que eu vou mostrar para você um passo a passo. Basicamente, na janela principal, você vai vir aqui em gráfico e vai selecionar gráficos de intervalo. Vai aparecer uma breve descrição do que significa gráficos de intervalo e vai aparecer essa outra janela. Nós vamos selecionar com grupos, tá? Por quê? Porque a gente não somente quer entender a variabilidade, mas dentro do grupo chamado mês. Então, aqui, a variável gráfica, né, é produção diária, é só você clicar aqui, já vem para cá. E a variável categórica, né, que nós vamos querer saber de tempos em tempos, é um mês, tá bom? Aqui, basicamente, então, na variável do gráfico, a gente selecionou a coluna C3, só porque você tem uma ideia do que nós estamos analisando, e a categórica é o mês, né? Nós temos 3 meses e a produção diária em cada mês e em cada dia do mês. Então, quando eu faço isso, quando eu clico em OK, depois de toda essa seleção, o gráfico vem dessa forma. Perceba que não tem o valor da média e nem o valor do intervalo de confiança, como eu mostrei inicialmente. Vou mostrar como que a gente faz isso. A partir do momento que você clicou em um dos pontos, né, e o ponto agora central está selecionado, se você clicar com ele selecionado com o botão direito, vai aparecer essa janela, né? E aí, se eu clicar em adicionar, vai aparecer rótulo de dados. Se eu aparecer rótulo de dados e apertar, vai aparecer aqui média e mediana. Média, em média, a gente vai clicar em usar rótulos de valores de Y, né, para nos dar o valor da média. E em pontos extremos do intervalo,
vamos clicar em usar rótulos de valores de Y. Isso significa que ele vai lançar o valor da média e vai lançar os valores do limite de controle, né? do intervalo de confiança da média. Assim que você clicou em OK nos dois pontos, vai aparecer exatamente o valor da média e o valor do intervalo de confiança, dos extremos do intervalo de confiança. Okay? Se você agora clicar no valor da média, vai aparecer essa janela e aí você pode selecionar qualquer um dos tamanhos da fonte para você aumentar a fonte desses valores. Você pode destacar em negrito, mudar o tipo de fonte, mudar o tipo de cor, assim por diante, ok? Bem como, se você clicar novamente no ponto, depois que você já tem os valores, clicar em adicionar, né? Clica com o botão direito, vai aparecer essa janelinha, clica em adicionar e clica em exibição de dados, vai aparecer essa janela, né? Adicionar data display. Se você clicar agora em linha de conexão de média, vai aparecer uma linha unindo esses três pontos aqui, ok? Vai aparecer essa linha. E se você clicar novamente nesses pontos, você pode mudar a linha, por exemplo, de cheia para tracejada. Aí você escolhe a forma que mais ficará agradável para o seu tipo de análise, ok? No final das contas, vai sair um gráfico como esse. Eu ainda cliquei aqui no ponto de média e modifiquei a cor. Coloquei um vermelhinho, ok? Então aqui está um gráfico de média e intervalo de confiança do desempenho da sua linha de produção nos meses de julho, agosto e setembro. O que eu posso analisar aqui, pessoal? Eu posso analisar a variabilidade, né? Que é a abertura desse intervalo de confiança. Então eu posso perceber aqui que realmente a abertura de julho é maior do que agosto e a maior de setembro, tá bom? Eu posso analisar a média, cada um dos valores. Eu posso verificar a diferença entre as médias. Perceba bem, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês agora muito importante. Se você quer saber se existe diferença estatística entre as médias e não simplesmente matemática, você tem que ter uma condição que eu vou te explicar agora. Perceba setembro. O limite inferior, né? O valor inferior da média é 114,2. O ponto superior é 125 e a média é 119. Perceba que o valor de 114,2 é superior à média. Então, toda vez que esse valor mínimo do intervalo de confiança ele supera a média que você está comparando, significa que existe uma variação estatística. Coisa que não acontece, por exemplo, entre julho e agosto. Perceba que o valor mínimo do intervalo de confiança do mês de agosto é 100,5, tá certo? E o valor da média do mês anterior é 103, ou seja, 100,5 ainda está abaixo de 100. Então, eu não posso afirmar que existe uma diferença estatística entre o mês de julho e agosto. E sim, existe simplesmente uma diferença matemática. Existe uma diferença matemática e estatística se eu comparo o valor de agosto e setembro. Tá bom? Vamos lá para a quarta opção de análise de dados de produção no Minitab, que você pode utilizar aí para analisar o desempenho das suas linhas de produção. É o chamado Boxplot, pessoal. O Boxplot ele é um gráfico interessante que vai aparecer dentro de cada mês, naquele período estudado, qual foi o valor mínimo de produção em julho, que é considerado um outlier, né? Qual é o valor mínimo sem outlier, o valor de primeiro quartil, o valor de mediana ou segundo quartil, o valor de terceiro quartil e o valor máximo, tá? Esse tipo de análise é muito interessante quando a gente principalmente quer saber essa diferença dos valores de uma série de dados em quartis para que você possa inclusive estipular metas, tá bom? No caso de produção, por exemplo, se eu sei essa variação de valor mínimo, primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil, e quero estabelecer meta, e esse tipo de meta, por exemplo, de produção diária, quanto maior, melhor, eu sempre vou procurar como meta o terceiro quartil. Então não vamos entrar em detalhes nesse conteúdo, mas a gente pode explicar para vocês isso futuramente,
ok? Nos próximos episódios. Mas está aqui um gráfico bem interessante que você pode utilizar principalmente para verificar, analisar o comportamento dos dados ao longo do tempo. Como eu faço isso então no Minitab, pessoal? Eu, mais uma vez, no menu principal, eu vou clicar em gráfico, venho aqui e clico em Box Plot. Logo que eu faço isso, vai aparecer uma pequena descrição em relação a esse tipo de gráfico e logo em seguida vai aparecer essa janela. Eu venho aqui e vou selecionar com grupos, ok? Quando eu faço isso, vai aparecer uma outra janela onde variáveis gráficas eu vou colocar produção diária. Eu só clicar 2 vezes aqui. Variáveis categóricas eu vou colocar mês, que eu quero saber realmente a dispersão de dados na forma de box, né, na forma de caixa mês a mês. Tá aqui os dados, então produção diária é a coluna C3, que eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou jogando aqui, né? E a variável categórica é mês, que é a coluna C2. Quando eu faço isso, pessoal, vai aparecer o meu gráfico. Mais uma vez, percebam que não existem valores. Para que eu possa adicionar valores, eu tenho que clicar na caixa e depois, quando ela estiver selecionada, eu clico com o mouse, com o botão direito do mouse. Vai aparecer essa caixinha, essa janela, desculpa. Eu clico em adicionar, venho aqui, clico em rótulo de dados e em rótulo de dados vai aparecer essa outra janela. Eu vou aqui em medianas, eu clico em medianas e coloco usar rótulo de valores de Y. Quando eu faço isso, obrigatoriamente aparece o valor. Lógico, se eu quiser aumentar o tamanho da minha fonte, é só eu clicar 2 vezes, eu clico 2 vezes no número, vai aparecer essa janela e eu posso colocar negrito, eu posso colocar um valor de fonte 11, 12, por exemplo, mudar o tipo de fonte, cor, etc., para que realmente os valores apareçam, tá certo? Os valores vão aparecer, tá? E aí, uma vez que os valores aparecerem, aqui no caso eu coloquei maior, como vocês podem ver, de uma slide para outra, tá? Coloquei em negrito e agora eu quero adicionar também uma linha para unir a mediana entre as caixas. Eu clico novamente, como vocês podem ver. Na hora de adicionar, eu coloco exibição de dados. Então, a hora que eu clico com o botão de selecionou, clico com o botão direito, vai aparecer adicionar, eu clico em adicionar, vai aparecer exibição de dados, clico em exibição de dados, vai aparecer essa caixinha. Eu vou clicar aqui, ó, linha de conexão de mediana. Então vai aparecer uma linha que vai conectar esses valores de mediana, não só média, de caixa para caixa. Então vai aparecer esses dados aqui, ok? E o que eu posso analisar então no Box Plot, pessoal? Valores mínimos e máximos. Eu não coloquei aqui, mas outliers, estrelas, essas estrelinhas são consideradas outliers. Eu posso analisar qual é a minha mediana, que é diferente de média. Eu posso analisar qual que é o primeiro quartil. O primeiro quartil é essa primeira barra horizontal embaixo de qualquer caixa, né? O segundo quartil, ou a mediana, que eu já falei. E o terceiro quartil, que é esse último, né? E volto a falar, os quartis, eles são uma técnica importantíssima para definir metas. Muito melhor do que estipular aumento de 10, 15, 20% ou decréscimo de 5, 10 ou 15, a técnica adequada estatística é a utilização de quartis. E quando uma métrica for quanto maior, melhor, no caso, por exemplo, de produção diária, que é diferente de scrap, por exemplo, que é quanto menor, melhor. Quando for uma métrica de quanto maior, melhor, a meta vai ser sempre você colocar, estipular como meta o terceiro quartil, que são essas barrinhas horizontais aqui em cima de cada caixinha, ok? E o intervalo interquartis, que é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, ou seja, é a largura dessa caixa, né? A largura dessa caixa, né? Largura não, a altura dessa caixa aqui. Quanto maior a altura dela, maior é a variabilidade, tá? Se você comparar esse gráfico de box plot com o de intervalo de confiança e com as cartas de controle que nós fizemos no início, você vai perceber realmente que essa alturinha aqui entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, ela é maior sempre em julho.
ela é menor em agosto e menor principalmente em setembro, mostrando que realmente a variabilidade vai diminuindo. E por último, pessoal, um gráfico bem completo, uma opção bem completa de análise de dados de produção no Minitab, tá? Que é o sumário, né? Um gráfico de sumário, tá bom? Ele tem uma série de estatísticas aí que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mas ele realmente é bem completo, inclusive aborda a box plot, aborda intervalos de confiança de média e mediana que nós falamos em outras ocasiões, né? Nos primeiros slides. E vamos lá, pessoal, tá vendo aqui? Eu fiz nessa opção, nessa quinta opção, um gráfico de resumo, um gráfico de sumário para o mês de julho, para o mês de agosto, para o mês de setembro, muito completo. E realmente, como que a gente faz isso no Minitab, pessoal? Vamos lá, isso é bem fácil. De posse da planilha principal, eu vou clicar aqui realmente em Stat, Estatísticas Básicas e Sumário Gráfico, tá bom? Stat, Estatísticas Básicas, Sumário Gráfico. Após aparecer esse breve comentário em relação a esse tipo de gráfico, vai aparecer essa janela. E aí, Sumário Gráfico, em variáveis eu vou colocar a produção diária e a variável opcional eu vou colocar mês, que eu quero que apareça um sumário completo em cada mês, nos meses de julho, agosto e setembro, ok? A partir do momento que você fizer isso, vai aparecer dentro do Minitab, né? Aqui embaixo, se você perceber, tem 3 tipos, né? Eu estou colocando a ponta aqui do mouse em 3 opções de janela. Se você clicar aqui nessa opção, vai aparecer os gráficos. Os gráficos vão estar ali, né? A parte gráfica é sempre essa janelinha aqui que parece um quadradinho. Se você rolar essa barra de rolagem na lateral do Minitab, você vai perceber os meses de julho, agosto, setembro, para que você possa analisar, tá ok? E o que tem nesse relatório resumo, nesse sumário? Aqui, por exemplo, no mês de julho, pessoal, aparece logicamente esse histograma, né, uma curva normal aqui, para que você possa comparar uma curva normal com o tipo de distribuição que você tem. O tipo de distribuição realmente é o azulzinho. Aqui você pode perceber que tem o valor da média, o valor do desvio padrão, a variância, que é o desvio padrão ao quadrado. Aqui mostra um valor de assimetria e curtose, que a gente não vai entrar em detalhes. Aqui tem o número de dados N em relação ao mês de julho. O valor mínimo, né, o valor mínimo de 4,58, que é esse valor aqui. O primeiro quartil de 79,62. O valor da mediana, né, o valor do terceiro quartil, 129. E o valor máximo. Então, se você pegar realmente o valor mínimo, no caso o valor mínimo é esse valor aqui do outlier, né? Se você pegar aqui o valor de primeiro quartil, mediana, você vai e comparar com esse eixo X do histograma, você vai encontrar realmente valores muito próximos em relação a esse. Você tem aqui o intervalo de confiança de 95% da média que a gente fez das outras vezes. Esse gráfico aqui significa que a média é 103,74 em julho de produção, variando entre 88,9 a 118,5. E aqui o valor de intervalo de confiança da mediana, bem como o intervalo de confiança do desvio padrão. O desvio padrão é 40,26, variando entre 32,17 a 53,82. Então são gráficos, é uma opção de gráfico bastante completa. E aqui ainda tem o valor de P, para que você possa avaliar se a distribuição de dados segue uma distribuição normal ou não. Toda vez que o valor de P é maior do que 0,05, a distribuição de dados segue uma distribuição normal, tá bom? Então tá aqui esse tipo de estatística muito interessante para você analisar e muito completa também. O que analisar? Né? As estatísticas, como eu falei para você, tem diversas. Teste de normalidade em função do valor de P. Histograma, né? Então aqui a gente pode perceber, e até pelo valor de P maior do que 0,05, deu 0,922, a gente sabe que a distribuição segue
uma distribuição normal, né? Ela tende a seguir uma distribuição normal. A gente vê o box plot aqui embaixo, que a gente comentou, e os valores do box plot estão aqui, ó, mínimo primeiro quartil, mediana terceiro quartil e máximo. E a média intervalo de confiança, como eu falei para vocês, né? Tem aqui a média de 103,7, aqui está um intervalo de confiança, ou seja, a média está contida entre 88,97 a 118,5. Tá? Então, tem todos os detalhes aqui para que você possa fazer uma análise bem completa em relação aí, ao desempenho, à performance que você tem na área produtiva. E vamos lá, pessoal, algumas dicas finais, tá? Então, como eu falei para vocês, logo depois que você encontrar essa planilha em formato de colunas do Minitab, né, esses dados você que lança, tá certo? Você pode perceber que tem realmente 3 tipos de figura que representam basicamente a disposição de gráficos e planilhas do Minitab. Então, essa aqui que está selecionada, que é do meio, você pode ver os gráficos aqui na lateral, se você quiser saber, quiser fazer uma análise em conjunta dos tipos de gráfico que você criou e da sua planilha de dados, você vai clicar aqui no meio. Se você quer destacar e aparecer um gráfico, é só dar 2 cliques aqui do lado, né? Você tem uma condição agora de gráfico, né, e planilha, né, gráfico e planilha junto, né, essa primeira opção. Então você vê realmente a parte gráfica juntamente com a planilha, ou essa última terceira, quando você quer ver só o gráfico, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas quando você quer fazer um print, é só você clicar aqui, vai aparecer uma janelinha aqui escrito gráfico, é só você clicar, é como se ele estivesse fazendo um print, você vai e cola como figura aonde você quiser, tá bom? Então, são dicas aí onde você pode achar os gráficos do Minitab. E é isso, pessoal, um conteúdo bem especial, bem rico no meu ponto de vista em relação a 5 tipos de análise gráfica no Minitab 22 que você pode fazer e aprender além aí das fronteiras do Excel, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like, envie essa sugestão, né? Compartilhe com colegas que pode ser interessante para eles também esse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário para ver se você gostou, se você não gostou. E se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva para que você possa ser avisado imediatamente quando o novo conteúdo for postado aqui no YouTube, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.